Marcos Mena, seja bem-vindo ao Timeline. Bom dia, tudo bem? E aí, beleza? Muito obrigado por nos atender, viu? A gente tá feliz com isso. Pô, eu que tô amarradão. E a gente ainda fez um estrago com Carla, que a gente cantou em cima, Marcos, agora no começo do programa. Destruímos a música, Marcos. Desculpa. Que nada. Sabe? Que nada, destruiu nada. Marcos, primeira coisa, Passo Fundo. Como é que Passo Fundo aparece na tua vida? Qual foi o link pra estar em Passo Fundo? Cara, eu vim pra cá meio que na cabeça pra fazer uma preparação na Humane, cara. Que é uma clínica maneiríssima. E eu vim pra cá fazer uma reeducação, vamos dizer assim, nas cordas vocais, né? E eu vim pra cá fazer essa reabilitação dos meus movimentos. O foco é para essa turnê de 30 anos de LS Jack. Sem dúvida, sem dúvida. E Marcos, tem uma diferença entre estar conversando com a gente e cantando? O cérebro manda outras informações para as cordas vocais, elas vibram de maneira diferente, enfim. Qual é a diferença, né, em cima disso? Porque eu lembro, por exemplo, assim, tem um grande artista brasileiro chamado Armandinho, né, que tem uma espécie de gagueira quando está conversando com a gente. Quando ele canta, não tem. Não tem. Não tem. Tem diferença em estar falando e cantando? Cara, eu quando era moleque, eu era muito gago. Muito. Vai entender. São as loucuras do nosso cérebro, né, cara? Dessa nossa maravilha, né? Ô Marcos, e como é que tu tá hoje, em geral, assim? Eu digo tanto emocionalmente quanto fisicamente, de fato. A gente sente na tua voz que ainda tem um reflexo, claro. Mas fisicamente, os teus movimentos, como é que tu tá? Cara, eu tô bem, né? Eu tô maneiro, vai. Uhum. Meu corpo tá cada vez melhor. E a minha cabeça também tá de volta. Com as loucuras todas. Ou seja, para te medir que tá bem, tinha que ter voltado às loucuras, Marcos, é isso? Certamente. Deixa eu aproveitar e convidar os ouvintes. O Marcos Mena, ele tá no nosso estúdio, lá em Passo Fundo. Então, quem quiser conferir imagens em GZH Digital, no YouTube de GZH, pode conferir as imagens do Marcos Mena lá no nosso estúdio. Marcos, eu queria... eu sei que tu já deve ter respondido isso 1000 vezes e certamente é dolorido, mas eu acho que a gente tem que voltar e contextualizar para o ouvinte que talvez não se recorde tanto o que aconteceu contigo em 2014, né? Tu estava... 2004, perdão, né? 2004. Isso, 2004. Tu estavas enfim, a LS Jack estava no auge, é uma banda super conhecida, e aí tu fizeste uma lipoaspiração, e o que aconteceu depois disso? Eu tive um choque anafilático. É o que eles dizem, né? E foi isso. Depois da lipo, né? Eu saí e reclamei de dor. E a enfermeira me aplicou uma injeção com dipirona. E eu tive um choque anafilático. Tu eras alérgico, portanto, à dipirona, né, Marcos? Exatamente. Eu não sabia. E aí foi por causa disso, então houve... Pode falar. Uhum. É por causa disso eu não vou poder te afirmar, mas tudo indica que sim, né? Que tá brincado a isso, né? Então isso não foi um problema, Potter, Marcos, não foi um problema na cirurgia de fato, né? Foi um problema depois. Não foi. Foi um problema pós. Perfeito. Né? Uhum. E por conta disso, tu ficaste em coma? Por 2 meses. Por 2 meses. Uhum. Essa é uma coisa interessante de esclarecer, porque as pessoas linkam muito a lipoaspiração, a um problema na lipoaspiração. Né? Isso que está linkado. Claro, se não existisse a lipoaspiração, né? Enfim, talvez o Marcos descobrisse esse tipo de problema com dipirona mais tarde, em alguma outra situação, enfim, pudesse acontecer. Enfim, claro que isso despertou quem faz algum tipo de processo cirúrgico, tem dores depois, enfim, né? E aí tinha uma desinformação ali. Marcos, isso aconteceu quando?
Cara, aconteceu em 2004, 2004, 2 meses em de coma. julho, se eu não me engano. Em Foi julho, no meio do ano. No meio do ano. Bom, Isso. o PG te perguntou sobre, né? Tu disse que a tua cabeça tá voando, já tá pensando nessas loucuras, enfim, né? Eu imagino que tu estar no auge, estar nos palcos, o público, isso ser cessado completamente deve ter causado um transtorno mental em ti, assim, gigantesco, assim. A pior fase, Marcos, porque agora daqui a pouquinho a gente vai falar da melhor fase, que é essa volta, né? Mas a pior fase foi quando e como é que tu passou por ela? Eu acho que é importante falar para as pessoas como é que tu passou por isso. Poxa, amigo, eu vou te dizer, cara, que eu não lembro, graças a Deus, da minha memória ficou completamente, né, afetada, eu vou dizer dessa maneira. E eu esqueci, cara, de tudo que agora eu estou conseguindo recuperar, reacender aqui na Humane. E quando reacende, então tu revive pela primeira vez algumas coisas, é isso? Tipo, o cérebro fica ligando e te coloca em outras épocas, é isso? As suas memórias são reativadas? Sim, né? Para não dizer não, né? O Marcos, mas tu tem esse problema de memória que te afetou, ele inclui as memórias anteriores à cirurgia? A tua vida antes disso, no LS Jack, ou a tua vida familiar, isso também foi afetado a tua memória ou não? Tu Também, lembras bem? cara. Ah, também, me conta um pouco sobre isso. Também. Poxa, minha memória foi completamente afetada. Eu voltei, cara, só para você ter uma ideia, eu voltei da cirurgia com a minha cabeça com 15 anos, cara. Eu voltei falando em espanhol, porque eu morei no Paraguai, né? Quando eu tinha 15 anos. Que loucura. Para você ver que foi uma loucura. Rapaz. E aí é como se tu lembrasse da tua vida até os 15, Marcos. Depois, ali quando tu acordou da cirurgia, deu uma bloqueada entre os 15 e 2004. Vai entender, cara. Vai entender, mas é verdade. Mas, Marcos, tem uma coisa interessante que é o seguinte. As memórias foram apagadas de alguma maneira, tu tá tentando reativá-las. Mas as letras das músicas, Marcos, como é que elas ficaram guardadas? Estão no outro canto do cérebro, é isso? Cara, vai entender o nosso amigo, né? Vai entender. Mas tem letra, cara, que eu não lembro. Hoje em dia, quando eu vou cantar alguma coisa, eu ainda dou uma roubadinha no celular. Sacou? Dá uma estudada, claro. Tem que dar. Quando tu acordaste e os anos posteriores, tu chegaste a pensar, Marcos, que nunca mais ia voltar a cantar ou que nunca mais retornaria aos palcos? Ou isso nunca passou pela tua cabeça? Nunca passou pela minha cabeça. Sempre Nunca acreditou que poderia retornar? Sempre. Eu sempre fui muito otimista. E Marcos, como é que tu encara a vida hoje? Porque imagino que tenha mudado bastante a maneira de enxergar algumas coisas, né? Ah, sem dúvida, né, cara? Sem dúvida. Mas hoje eu encaro a vida positivamente. Por quê? Eu fico muito feliz com tudo que Deus está colocando novamente no meu caminho. Isso é uma coisa interessante, Marcos. Como é que volta a vida? As pessoas estão perguntando pra gente aqui nas redes sociais, enfim, né? Como é que essa tua recuperação, o que te ajuda a recuperar? Pode ser coisas espirituais, pode ser coisas como fonoaudiologia, fisioterapia, enfim. Quais são os teus armamentos para voltar? Ah, sem dúvida, você acabou de falar quase todos, né? A fonoaudiologia foi um lance que me ajudou e muito, né?
E agora que eu vim para cá, para Passo Fundo, nossa, maravilhoso, na Humane, nós estamos reacendendo, vou usar essa palavra aí, reacendendo toda a minha memória. E como é que é isso, Marcos? Como é que exatamente acontece isso? Cara, nós estamos usando lá na Humane um aparelho, não é? Ó, a André que está aqui. André, chega aí no papo, por favor. Isso. Fica à vontade. Eu vou até puxar ela para falar sobre isso. Valeu, André. André é Bom fono. dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Andréia. Tudo bem, a André? todos os ouvintes dessa maravilhosa rádio gaúcha. Então, Marcos, ele está fazendo um treinamento de neuromodulação transcraniana associado à reabilitação vocal e reabilitação corporal, né? Então, a gente brinca com ele que a gente está lapidando o diamante. Ele vem de um trabalho muito bem feito, ele vem de uma reabilitação muito bem conduzida e a gente está agora refinando, aprimorando, né? A memória que ele citou, não é que ele não a tenha, ele tem a memória, mas é como se, eu costumo falar para os pacientes, é como se cai uma ponte numa rodovia muito importante, ela não bagunça só onde a ponte caiu, mas todo o entorno também. É isso que acontece com o paciente neurológico. Fica uma bagunça, uma desorganização. André, qual é a tua profissão, exatamente? Eu sou fonoaudióloga. Fonoaudióloga. E trabalho com neuroreabilitação e neuromodulação transcraniana. A gente trabalha com neuroreabilitação já há mais de 15 anos. André, o Potter fez uma pergunta antes pro Marcos e eu queria direcioná-la para ti agora. Se tem diferença no Marcos falando e no Marcos cantando? A diferença Tem. Tem? Como é que é? Tem, muita diferença. Ele, por incrível que pareça, ele canta muito melhor, com mais fluidez do que ele fala. Por A gente que viu isso, aqui André? No Instagram, Porque tem uma ele tá cantando memória. muito bem, a gente viu aqui. Isso. Ah, por causa Porque da ele tem uma memória. memória. Ele tem uma memória. É por isso que a neuroreabilitação ela tem que ser personalizada e baseada na história de vida do paciente. Então, por isso que a gente vai com Marcos para palcos, a gente simula shows, Olha só. a gente faz o treinamento corporal e de memória e de voz em loco. É como se um de vocês precisasse de algum tipo de reabilitação e a gente fosse para dentro do estúdio, na rádio. Sim, tu pega simulando o um programa. histórico da vida da pessoa. Eu que não canto, Exato. num palco não faria diferença, talvez, esse tratamento, mas aqui no estúdio Exato. poderia ser um estimulador. Exato, para o médico, o centro cirúrgico, ou o consultório, ou o hospital. Para o Marcos, é o canto. E aí, quando ele diz que ele não lembra das letras, é porque o Marcos é extremamente perfeccionista. Extremamente perfeccionista. Olha que não é muito fácil, não, trabalhar com o Marcos. Porque ele é muito perfeccionista. Então, o que ele quer? Ele quer a coisa perfeita. Quando ele vai para o palco, ele se transforma. Assim, é lindo de ver. Ele consegue fazer tudo. Ele lembra de todas as letras. Ele lembra do tom. Ele corrige o tom. Tem alguém tocando, ele diz, não é bem isso, troca o tom. Então ele é bárbaro. Assim, André, adentrando nesse assunto, assim, né? É porque fica num outro lugar do cérebro? É porque quando a gente está lidando com a arte, a gente ocupa outro tipo de sinapses? O que exatamente acontece para ser mais sereno para ele cantar do que falar hoje? Potter, a questão é o que move a gente. O que move? A paixão. O que move? A gente sempre, quando pensa numa reabilitação, a gente pensa naquilo que move a pessoa. Porque você pensa que ele encara 4 horas de terapia por dia conosco. Não é fácil. Se pra gente 1 hora de academia é difícil, se imagina 4 horas de terapia. E aí tem que ser movida pela paixão. O que move o Marcos é a música. E aí tudo fica mais fácil. Claro que está no automático, é um pouco mais fácil para o cérebro lembrar, mas é o que move. É a paixão, a gente precisa descobrir a paixão da pessoa e aí a neuroreabilitação se constrói em cima disso. E no caso do Marcos é a música. André, a gente está pegando aqui o caso do Marcos, que é uma pessoa notória, conhecida, mas tem centenas, milhares de pessoas que passam por situações do tipo, né? O que tu como profissional de saúde pode dizer assim como um incentivo, né? Porque deve ser muito difícil para o paciente acordar, ver que a sua vida mudou, que existem limitações, mas ao mesmo tempo existem novos caminhos pela frente, né? Como é que é essa questão psicológica do paciente num momento como esse?
ela é como se caísse uma bomba na vida do paciente e da família, de todo mundo que o circula. Porque não é só a pessoa acometida por uma lesão encefálica, neurológica, que passa a ter mudanças. Toda a família tem. Né? Então, é difícil, mas é possível. Acho que a grande lição que o Marcos passa, eu brinquei com ele, que agora ele não é só mais o Marcos cantor. Ele é um incentivador de pessoas. Porque ele está movendo uma legião de pessoas que estão passando por situações similares e que percebem assim que é possível, que não é rápido, que não é fácil, mas que é possível. Então, hoje o Marcos, mesmo depois de 16 anos de lesão, ele continua tendo ganhos, todos os dias. Então, precisa ter uma força muito grande, uma fé, vocês falavam em espiritualização, acreditar em algo, acreditar que é possível e não desistir. E o Marcos, na clínica, vira uma referência, porque todos os outros pacientes se inspiram. Poxa, faz tanto tempo que ele teve a lesão e ele continua melhorando e ele busca o melhor. Então, é muito bacana isso. Para quem ligou o rádio agora, a gente está conversando com a Andréia agora, mas contando a história, conversando também com o Marcos Mena, que é o vocalista da banda LS Jack. Em 2004, lá atrás, ele foi fazer uma lipoaspiração, teve um choque anafilático, ficou em coma durante 2 meses e agora ele está em Passo Fundo, se recuperando para retomar aí agora uma turnê de 30 anos da banda LS Jack. E a doutora Andréia é a Andréia Sterpool, acertei? Boa. Isso, você acertou. Que é a fonoaudióloga, né? Que está ajudando o Marcos lá em Passo Fundo. Marcos, o Marcos está aí, doutora Andréia? Me permite dizer só uma uma coisa. Para que uma reabilitação dessas aconteça, é um time, né? Claro. Não sou só eu faço parte, eu sou uma das diretoras do Instituto, tem a Nedima Gagnin, que é fisioterapeuta, é a outra diretora, e existe um time de 30 pessoas, mais de 30 pessoas que trabalham arduamente para que isso aconteça, porque precisa haver um planejamento. Precisa haver uma equipe não só de fonoaudiólogos, de fisioterapeutas, mas psicólogos também. Enfim, tudo tem que estar muito alinhado para que aconteça. Marcos, volte aqui que a gente quer falar contigo. Andréia, parabéns, tá? Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pelo carinho de falar com a gente também. Marcos, eu queria te perguntar sobre o ponto específico da lipoaspiração, né? Tu fizeste a lipo naquele momento. Eu queria saber se mudou a tua forma de lá para cá, de pensar sobre essas questões estéticas, né? A preocupação com o visual, que muita gente tem, muita gente recorre a esses procedimentos por insegurança, né? Com o próprio corpo. Quero saber se mudou o teu ponto de vista sobre isso, qual é a tua avaliação? Eu posso dizer que mudou, cara. Mudou. Mas... eu nem sei falar sobre isso, cara. A vaidade sem dúvida, minha vaidade diminuiu, verdade. E é interessante, Marcos, porque esse é um problema que a gente estava discutindo esses dias aqui, lembra, com uma doutora, né? Porque isso aconteceu com o Marcos antes das redes sociais surgirem com força. A gente só tinha o Orkut naquela época lá. E aí surgiu o Instagram depois disso, né? Facebook. Que proliferaram muito mais por causa do smartphone, que o primeiro deles foi lançado em 2007. Verdade. E aí hoje virou para muita gente, problema mesmo. As pessoas ficam muito preocupadas, né? Tem filtros que solucionam, entre aspas, né? Defeitos também, entre aspas, das pessoas, enfim, né? Tem uma corrida por isso, assim, enfim, né? Eu imagino que tu observe isso também, assim, o que tu pode falar para essas pessoas, Marcos, sobre isso, exatamente, sobre essa vaidade exacerbada, linkada ao corpo, eu digo, né? Cara, eu posso dizer pra galera, que muita coisa que você acha em você, pense que infelizmente não é verdade. O mais importante está aqui, cara, na nossa cabeça. É o nosso cérebro que é o mais importante. O resto é o resto. Eu penso dessa maneira hoje. Pelas entrevistas que eu li, que tu deste, Marcos, tu lida... Acho que a gente pode dizer, tu lida bem com a questão das sequelas, né? Eu acho que seria legal a gente falar isso para os ouvintes, assim. O que as sequelas representam para ti hoje? Como é que tu as encara na tua realidade atual? Eu vivo, infelizmente, com elas,
Mas eu tento esquecê-las. Uhum. Tento viver positivamente. Tento esquecê-las. Quanto mais, melhor. Vou usar esse erro. Eu não sei se eu posso falar. Pode Claro, voltar, Andréia. Andréia. Essa pergunta é genial, porque ela se estende a uma gama de pessoas que estão passando pelo mesmo Sim. processo e que muitas vezes elas esperam para viver depois que minha fala ficar normal, depois que eu andar de forma como eu era antes, depois que... Mas a vida é agora. É verdade. E essa é a principal lição que o Marcos traz para a gente, assim, ele não tem vergonha das sequelas, ele não deixa de viver por conta disso, ele não deixa de fazer planos por conta disso, porque a vida é agora. Talvez demore a fala ficar como ela era antes, talvez não fique, mas a vida é agora. E isso Tem muitas para quem está em possibilidades volta também, dele. né, doutora? Para quem está em volta mesmo uma linha de raciocínio, né? Tipo, Exato. né? Para quem está perto ali sofrendo junto, vendo aquilo, observando. Bom, vamos lá. O Marcos está aí. Aliás, eu queria perguntar para ele, doutora, como é que foi o primeiro ensaio? O primeiro lidar com guitarra, bateria, baixo, enfim, os outros instrumentos, a voz, o microfone. Como é que foi a primeira vez, Marcos, que tu chega ali no estúdio, né? E aí o som começa a ser feito. Como é que foi essa imagino, felicidade na tua vida? Cara, eu não vou ser mentiroso com você. Eu não lembro. Graças a Deus. Eu não lembro como é que foi meu reencontro, né, com a galera. E os mais recentes? E agora os mais recentes para volta? Os mais recentes eu lembro, sem dúvida. E como é que tá Agora eu sendo? tenho que lembrar. Pô, maneiríssimo, cara. Eu fico sempre muito feliz de tocar, de levar um som novamente com amigos. Isso pra mim é minha vida, cara, sabe? Fico muito feliz de entrar outra vez num estúdio, encontrar a galera. Eu fico amarradão. E como é que surgiu essa ideia de fazer a turnê dos 30 anos de carreira? E juntar a banda de novo? Conta pra gente esse bastidor aí. Eu fico muito feliz, né, de reencontrar a galera da banda. Enfim, vamos estar, se Deus quiser, novamente juntos, fazendo a bagunça que a gente sempre fez. Eu vou usar esse, né? Tem músicas tuas, né, Marcos? Também. Tem música nova, Sem Marcos, dúvida. né? Tem música nova, tem esse lado compositor de volta, enfim, como é que tá essa parte? Também tá de volta, graças a Deus, cara. Também tá de volta. Tu tá compondo, Marcos? Estou. Que legal, cara. Estou compondo e vai ter uma bagunça, nova, já. Que Ô, loucura, Marcos, hein? e quem é que tá contigo aí em Passo Fundo? Eu quero que tu fale um pouquinho sobre a relação com as pessoas mais próximas, a família, quem é que tá te acompanhando, a importância deles pra tua recuperação. Cara, a minha gatinha está sempre comigo, né? É tua esposa? A minha esposa, Como é o nome dela, sem Marcos? dúvida é minha esposa, Renata. E ela tá contigo desde quando? Nós estamos juntos. Quando que nós nos casamos, gatinha? 2019. Agora Olha. pouquinho. A gente se casou, verdade. Tá vendo a minha memória? Não, mas isso aí o PG também não lembra quando é que começou o relacionamento dele. É. Isso não. Isso não me estranhou. É, Não não te causou preocupe. estranheza. PG não. Quando é que foi, PG? Primeiro dia. É coisa de homem, então tá. Não, eu lembro. Foi Tu lembra? 21 de setembro de Não, 2019. ele pode ter falado qualquer data pra nós aqui. Ele vai ter que se ver com a Beta depois. Pra nós aqui dá tudo certo. Ele fala uma data, fala uma data, né? Agora, Beta, atenção, Beta. Confirma se foi 21 de setembro mesmo. Ao mesmo ano, aliás. Confirma aí, galera. confirma. Confirma isso aí. Mas Marcos, a Renata, ela tá contigo desde 2019 ali? Ou vocês casaram em 2019 ela já tava contigo um pouco antes? Ela já estava comigo um pouco antes, cara, sem dúvida. Entendi. Tem E Passo data? Fundo chegou quando, desculpa. Marcos? Pode. Quando é que chegou em Passo Fundo? Eu cheguei aqui em Passo Fundo
Quanto tempo tem? Já faz anos, já? Pergunta, quanto tempo tem? Quanto tempo tem? Para matar a Sassá. Exato, aproximadamente. Aproximadamente 3 meses. Próximo. Próximo. Há pouquinho tempo. Já tá quase gaúcho, Por já. aí. Já tá quase gaúcho, Marcos. É. Já tá quase gaúcho. Já tô quase gaúcho, isso é verdade. E, aliás, tá gostando da cidade, Marcos, do Rio Grande do Sul, em geral, do povo? Não pegou frio ainda, né, PG? Não pegou o friozinho. Ainda lá não. no fundo. Isso é verdade, bem lembrado, amigo. E aí, como é que tá Passo Fundo? Como é que tá se adaptando à cidade? Pô, tá sendo maneiríssimo, cara. Aqui em Passo Fundo, uma galera super receptiva, tem nos tratado muito bem. Pô, a galera aqui é show de bola. E é uma cidade musical. É uma cidade Sem de dúvida. bandas. Acho que Cachorro Grande surgiu por aí. Enfim, tem história. Ah, que maneiro. Tem que história, maneiro. tem história aí. Marcos Mena, muito. É. Quer fazer mais uma pergunta? Não, eu só Qual a- queria saber se tem data Yamandu pro show. Costa, né? Yamandu Costa, Yamandu, verdade. exatamente, tá na capa da Zero Hora hoje, aliás. Veríssima. Yamandu, pô, toca muito violão. Toca muito. Tem data, Muito Marcos, sério. pro primeiro show da turnê? Temos data, gatinha. Ó, tá vendo? Eu não... Temos data. Do primeiro Pra show. volta do- Primeiro show. Ainda está, né? Ainda estamos Ainda em estão. negociação. Ainda estão em negociação. Bom, na hora que vocês falarem que estão Fechando a prontos, nossa agenda. acho que vocês vão fazer o Brasil inteiro. De verdade. Marcos Se Mena, Deus quiser. muito bom te ouvir. Acho que a audiência adorou o papo também, porque além de a gente conseguir falar contigo de novo, conversar contigo de novo, tem uma outra história da tua vida, que coisa... Isso é muito mágico, né? Porque o Marcos Mena chegou lá e deram pra ele assim, cara, tu vai divertir as pessoas e emocionar as pessoas cantando. E agora tu tá sendo Isso um é exemplo verdade, por cara. uma outra coisa, Marcos. Tu tá sendo um exemplo por uma recuperação, por uma força de vontade tremenda de voltar a fazer aquilo que ama fazer. Enfim, tá sendo um exemplo com outra história. Então, hoje tu Putz, que soma maneiro. soma isso. E muita gente ficou feliz em te ouvir aqui, muita gente ficou feliz na tua Pô, que recuperação, bom, cara. o quanto tu tá lutando pra viver, pra voltar. E mais do que isso, tá sendo feliz durante o processo. Isso aí. Encontrou a felicidade durante o processo. Exatamente. É o mais importante. E entendendo, né, Marcos, isso fica muito claro enquanto tu fala que essas eventuais sequelas que podem ter, elas são marcas importantes da tua vida, né? São o que te torna, Sem inclusive, a tua vida dúvida. mais rica, né? É o que traz Sem história dúvida. pra tua história, pra tua vida mesmo. Então, parabéns, cara. A gente tá muito feliz de te ouvir e os ouvintes Pô, mandando valeu, muitas cara. mensagens aqui emocionados com a tua história. Maneiro.